Boa tarde. Vamos dar sequência aos nossos estudos, fazendo a leitura do texto da Joana, psicografado pelo Divaldo Franco. A lição é pequena, mas é de grande importância. O tema hoje é a grandeza de um homem. Ela diz o seguinte, que a grandeza de um homem pode ser medida pela sua capacidade de serviço ao próximo, de humildade e de amor. Quando ela fala aqui pela capacidade de serviço ao próximo, de humildade, de amor, a gente lembra que Jesus, nos seus mandamentos, ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? E a gente está muito longe disso. A gente tem muito mais a preocupação de amarmos somente a nós. Nós conjugamos o verbo muito no eu quero, eu posso, eu vou fazer, eu preciso, eu necessito, o lugar é meu. A gente raramente consegue colocar o nós. É nosso, é da comunidade, é da sociedade, é de toda a família, né? Que é a família universal. E ela continua aqui. Os homens grandes chamam atenção e projetam sombra, mas os grandes homens, onde quer que se encontram, tornam-se claridade inapagável, apontando os rumos libertadores. Olha, de novo ela mostrando aqui a diferença entre homens grandes e grandes homens. Os grandes homens, ela está mostrando que eles têm uma claridade dentro deles. É aquilo que a gente falou lá na primeira leitura que eu fiz nessa série, que é, existe um sol brilhando dentro de você, que é a presença do Cristo no teu coração, né? Que ela não dá sombra porque ela já está dentro de você, é a mesma coisa, né? Os grandes homens, eles trabalham, eles fazem, eles ajudam, independente da classe social, independente de cor, independente de política. A gente vê pessoas que não têm nenhuma fama, não tem nada, que trabalham, são felizes porque podem partilhar, porque podem ajudar, que podem ser solidários, né? Esses, na verdade, é que são os grandes homens, né? E esse trabalho deles, né, torna-os de uma claridade inapagável, que ninguém vai tirar, não é título que deputado deu, não é título que Assembleia deu, não é título que Prefeitura deu, não é título nenhum dado pelos homens. É a conquista da paz interior, é a conquista da alegria de ajudar, de participar, de ser uma pessoa que está sempre junto daqueles que necessitam, né? Procurando distribuir aquilo que eles têm. E distribuir não precisa ser só dinheiro não, né, gente? Um bom dia, uma boa tarde, atender um telefone, estender uma mão, dar um abraço, dizer, oh, estou com saudade, né? E eu tenho saudade de muitas pessoas que estão guardadas no coração, né? Então, isso é que é importante, é que a gente procurar ser presente na vida das pessoas. Ela continua dizendo que os verdadeiros heróis se ignoram, preocupados que vivem ajudar mais do que fazer a propaganda dos próprios atos. E nós temos uma contradição, né, gente? A gente está vendo nas redes de comunicação, nas televisões, que foi distribuído isso, distribuído aquilo, que está ajudando aquilo, e a gente está aí assistindo as catástrofes da chuva, o tempo, né? E as condições são as mesmas de anos anteriores, e a gente não vê nada sendo mudado, né? Agora, os verdadeiros heróis, eles não se preocupam com eles, não, em que eu recebi verba tal. Eles vão lá e ajudam, né? Nós tivemos exemplo disso aí. Pessoas da comunidade, uns ajudando os outros, uns cedendo pouco do pão que tem, outros espichando mais um pano no chão, um lençol, uma coisa qualquer para que o irmão possa dormir com ele. É o exemplo de solidariedade e dos verdadeiros heróis, anônimos, ignorados, desprezados, mas que estão ali fazendo um trabalho de grandes homens. Aí ela diz, terminando, que torna-te um deles no silêncio de tuas realizações e na grandeza da tua pequenez. Olha que coisa mais bonita, na grandeza da tua pequenez. Para a gente servir e ajudar,
não precisa de ninguém de fora, cada um dá aquilo que pode dar, né? São Francisco nos diz pra gente que é dando que se recebe. Então, a gente dá aquilo que nós temos, o que podemos distribuir. Então, vamos pensar o quanto somos grandes homens ou quanto somos homens grandes, preocupados em aparecer, em que as pessoas nos bajulem, em que as pessoas nos elogiem. Nós ficamos escravos do elogio de alguém. Se a pessoa não elogiou, eu vou falar, fiz, mas ninguém notou nada, não vai fazer mais não. Gente, quando a gente quer fazer alguma coisa, faça de coração, faça com amor, porque você tem que fazer para agradecer a você e não para aparecer para os outros. Nós temos que fazer para sentir essa paz interior, para a gente sentir que nós estamos nos conectando com o Pai Criador, né? Fazendo parte deste mundo, porque a função do homem na Terra é ajudar na construção de um mundo melhor, um mundo de paz, de amor, de solidariedade, né? E isso nós só vamos conseguir na medida que nós formos capazes de entender e de começar a vencer em nós o egoísmo, a prepotência, o orgulho, a vaidade, né? Para nos tornarmos realmente aquilo que a Joana está falando, grandes homens. Bom, é preciso pensar nisso nessa semana, procurar ver como é que estamos sendo e pedir a Jesus que nos ajude, nos ilumine e nos dê força para nos vencermos e seguirmos a caminhada em direção a Ele e ao nosso Pai Criador. Tenha um bom fim de semana, tenha muita paz e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus. Graças a Deus.